Quero convidar os nossos amigos, nesse momento, a pegar as Escrituras. É o momento mais especial, o momento mais importante que eu acho, do programa. Amém? Pegue as Escrituras nesse momento. O nosso tema hoje, entendendo a existência da morte através das Escrituras. A morte, nós temos que entender a existência dela, mas através da Escritura. Como foi que a morte surgiu? Será que a morte fazia parte do plano original de Deus? Deus projetou a morte para os seres humanos? Será? Vamos ver um pouco disso dentro das Escrituras. A morte ainda, eu quero dizer aos nossos amigos, depois de milhares de anos de sua existência, ainda é algo que os seres humanos não entendem e não aceitam também. Nós acostumamos com as coisas, mas ninguém nunca acostumou com a morte. E sabe por que nunca acostumou? Porque a morte não é plano e nunca fez parte do plano original de Deus para os seres humanos. Nunca. Tenho certeza que você ficou interessado ao ouvir o tema, entendendo a existência da morte através da Escritura. Eu quero deixar claro que o meu objetivo nesse estudo não é trazer o que penso, mas sim o que as Escrituras apresentam. Esse é o nosso objetivo. Até mesmo entre os religiosos que creem nas Escrituras, existem muitos mitos relacionados à morte e à sua existência. Muitos mitos. O mito, segundo o dicionário Michelis, mito é uma palavra de origem grega. Mito é fábula que relata a história dos deuses, semideuses, heróis da antiguidade pagã. Mito, interpretação primitiva e ingênua do mundo e de sua origem. Mito também tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. Mito, exposição simbólica de um fato, coisa inacreditável, enigma, utopia. Infelizmente, a existência da morte e sua origem e o que acontece na morte, bem como o destino dos mortos, são rodeados de mitos, muitos. E a maioria entre a cristandade acredita de alguma forma que Deus tem alguma coisa a ver com a morte. Isso que é terrível. Como se Deus fosse o autor da morte ou Deus punisse os homens porque pecaram com a morte. Como se a punição fosse do próprio Deus. Quando em velório, eu já ouvi muito as pessoas dizer assim: ah, Deus sabe o que faz. Então a pessoa está ali morta, ah, Deus sabe o que faz, como se foi Deus que fez. Outros dizem assim: Deus quis assim, como se Deus quisesse. É como Deus quer. Deus chamou, como se Deus chamasse a pessoa através da morte. Chegou o tempo, agora ele está com Deus, está bem melhor do que nós. Muitas dessas falas eu ouço quando vou aos velórios. Trago aqui algumas perguntas a você. Você sabe, meu amigo, a origem da morte? Com quem ela começou? Como a morte passou a existir na Terra? Imagino que você tenha a sua opinião a respeito dos questionamentos que eu fiz. Eu imagino. Trago nesse estudo alguns esclarecimentos a respeito da existência da morte. Muitas das vezes temos as Escrituras e a interpretamos de acordo com a nossa compreensão ou com a cultura que nós absorvemos ou a cultura que nós fomos criados. Por isso faço sempre questão de ler as Escrituras e deixá-la por si própria se explicar. A própria Escritura se explica, ela explica ela mesma. Quero trazer aqui para vocês um texto que é um bom exemplo do que eu estou falando. Muitas pessoas, ao lerem esse texto que eu vou apresentar, elas dizem assim, que Deus falou isso. Deus diz, olha, Deus diz, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, diz que é Deus que diz que há tempo de nascer. Diz que Deus diz que há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Este texto está em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. As palavras que eu acabo de ler foram ditas por Deus? Claro que não. Podemos dizer, baseado no texto que eu li, que Deus determina o tempo da morte de cada ser humano? É isso que está escrito? Não. Mas é isso que a maioria entende ao ler. Ao ler que há tempo para nascer, há tempo para morrer, eles determinam que Deus está dizendo que marca esse tempo. Como entender então, meu amigo, tudo tem o seu tempo determinado. E para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer, há tempo de morrer. Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Qual é o tempo de nascer, meu amigo? Qual é o tempo de morrer? Qual? Você sabe? Qual é o tempo? Você já entendeu que não foi Deus que disse tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu? Você entendeu?
Eu quero dizer, apesar das palavras acima não serem diretamente de Deus, eu aceito elas como verdade. Sim, há tempo para todo propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Eu creio que é assim. Eu creio. Qual é o tempo de nascer? Só vou trazer um exemplo para você. Você já viu alguém dizer assim, a criança nasceu fora de tempo. A criança nasceu prematura. Outros dizem, passou do tempo de nascer. Você já entendeu então o que o sábio Salomão está querendo dizer? Há tempo. A gestação, todo esse processo, sim. Agora, o tempo de morrer, quem criou? O próprio ser humano criou um tempo para morrer. Deus criou o ser humano para viver eternamente, mas o ser humano criou um tempo de morrer. Eu vou mostrar isso pelas Escrituras para você. Então, qual seria o tempo de morrer? Não que Deus determinou esse tempo, mas sim, a desobediência dos homens, do homem Adão e Eva, trouxe esta consequência da morte. Olha, eu quero dizer para você, meu amigo, uma pessoa que nasce, que cresce, reproduz, envelhece, essa pessoa, ela morreu no tempo correto, podemos dizer. Não no tempo de Deus, mas no tempo ela cumpriu uma função que não era para ser assim. Agora, uma pessoa que morre prematuramente, é triste. Nós encontramos jovens morrendo, pessoas assim inocentes perdendo a vida muito cedo. E Deus não queria que os homens morressem. O que Salomão está querendo dizer é que o ser humano, ele nasce, cresce, envelhece e morre. É como uma árvore que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Eu quero dizer para os amigos, o processo da morte é um processo natural. Natural, eu digo, no seu processo, não que Deus queria que fosse assim. É como uma planta. As pessoas que envelhecem, elas começam a morrer. Elas começam a morrer, a não ser aqueles que são tirados de forma assim, inesperada, como tem acontecido, como uma árvore, um raio cai nela. Mas então, há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Uma coisa é clara, não foi Deus que determinou esse tempo. A morte não tem a sua origem em Deus. Deus, ao contrário do que muitos creem e pregam, não é quem tira a vida. Ao contrário, Deus é a fonte da vida. Jó, ele disse em Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Deus deu vida. Nosso irmão Paulo escreveu em Atos 17, versículo 24 ao 28, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco Deus é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas que nós precisamos. E de um só, Deus fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação. A terra é o limite da habitação do homem. E Deus, Ele quer que todos nós, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, Deus não está. Porque nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Paulo, ele pregando para essas pessoas, ele falou que Deus é um Deus que dá a vida. E muitas pessoas têm facilidade de crer na existência de Deus. E entre os que creem, poucos de verdade conhecem a sua vontade. Enquanto a maioria não acredita na existência do diabo, porém fazem a vontade dele, do diabo. E eu quero dizer, a chave para a compreensão das Escrituras é crer na existência de Deus e, através das Escrituras, saber quem é o diabo e conhecer sua obra. Mesmo que muitos não queiram crer, o diabo e seus anjos foram os primeiros pecadores. É isso, Jesus chama o diabo de homicida. Lê João 8,44, Jesus disse para os seus conterrâneos que recusavam a palavra dele, vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, o diabo não firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele, no diabo. Quando ele profere, o diabo fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como entender, então, o que Jesus estava dizendo quando fez afirmativas de que o diabo é homicida? Vamos entender? Se você não acredita, meu amigo, na existência do diabo, também não pode crer na existência de Jesus. Você sabia que o diabo foi um anjo? E que caiu do céu com a terça parte dos anjos?
Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, diz assim: houve batalha no céu. Você assustou? Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muitos acreditam que o diabo foi mandado por Deus ao inferno. Porém, não é isso que as escrituras falam ou ensinam. Não é. Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, o diabo desceu à terra, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Jesus diz lá em Lucas 10, versículo 17 ao 18, quando os discípulos foram enviados por Jesus para pregar o evangelho e fazer a obra que Jesus mandou eles fazer, voltaram os 70 com alegria, voltaram a Jesus dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus disse que viu Satanás cair como um raio do céu. Quem são os demônios que a Bíblia fala? Vamos ler um pouquinho, Mateus 25 e 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os demônios que nós vemos falar constantemente são os anjos que caíram com o diabo nesta rebelião. Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esses anjos são os demônios. Eu sei que a frase antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, chamou sua atenção, não chamou? Você lembrou do Éden, de Adão, de Eva e da serpente, não foi? Muito bem, pois quero mostrar para você como a morte passou a existir na terra. E a história de Adão e Eva, bem como a queda do diabo e seus anjos, são de extrema importância para a compreensão da existência da morte. Eu vou repetir, preste bastante atenção. A história de Adão e Eva, bem como a queda do diabo e seus anjos, são de extrema importância para a compreensão da existência da morte. Existem grupos que alegam crença em Deus, né? E até simpatizam, são simpatizantes de Jesus, mas não creem que o diabo existe. Eu quero dizer a você, meu amigo, quem não crê na existência do diabo não pode dizer-se cristão. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Você quer entender a razão de Jesus ter dito isso? Então vamos para o princípio. Gênesis é o livro do princípio. Gênesis 1 e 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, meu amigo, eu convido você para nós lermos 2, versículo 7 e o 8. Gênesis 2, versículo 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O texto que eu acabo de ler não deixa dúvida de que Deus foi o grande doador da vida a Adão. O capítulo 2 de Gênesis, o verso 7, é o texto-chave para entendermos a formação do homem. Deixar esse texto para buscar entender a formação do homem a partir de filosofias de homens pagãos é a mesma coisa que querer saber como é fabricado um carro. Ao invés de você ir à fábrica de automóvel, você vai à fábrica de imóveis. Você vai entender como é fabricado um automóvel indo na fábrica de imóveis? Não. Então o texto de Gênesis 2 afirma: Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida ou de vida e o homem foi feito alma vivente. O texto não traz ou não faz afirmativo. Jó diz assim: e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Vamos continuar então buscando no livro de Gênesis entender como a morte passou a existir. Gênesis 2, versículo 16, depois o versículo 18, a seguir ali. Versículo 16: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou então Deus uma das suas costelas, cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Deus tomou uma costela do homem e formou a mulher e trouxe a Adão. E Deus disse, no dia em que dela, Deus disse para Adão: da árvore proibida comer e certamente morrerás. Eu sei que muitos têm dificuldade em crer nesse relato, porém este é um dos textos que nos ajudará a entender a existência da morte na terra. Se você, meu amigo, busca a verdade a respeito de como a morte entrou no mundo,
O relato de Adão e Eva e o fracasso deles é a chave para a compreensão correta disso. Esta história é citada na Segunda Aliança quando relata a existência da morte dos descendentes de Adão. Romanos 5:12 está ali. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. É comum afirmarmos que a morte veio por Adão. Porém, o texto que eu acabo de ler afirma que o pecado veio por Adão e pelo pecado a morte. Pelo pecado a morte. É importante sabermos que o pecado gerou a morte em Adão e nos seus descendentes. E o pecado não começou com Adão e Eva. É importante saber isso. Vamos entender como o pecado gerou a morte nos descendentes de Adão. Nós já mostramos que o pecado começou com um anjo. No texto que eu vou ler, nós vamos encontrarmos a forma como Deus cria o homem e dá vida a ele, e a fonte e manutenção da vida. É o texto de Gênesis 2, versículos 7 ao 9. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus, versículo 8, um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você viu a árvore da vida. E qual a finalidade da árvore da vida? Vamos ler? Após a desobediência à palavra de Deus, está registrado lá em Gênesis 2,17, onde Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Adão e Eva foram expulsos do Éden por desobedecer a Deus. Eles foram expulsos. Gênesis 3, vamos conferir? Gênesis 3, versículo 21 ao 24. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Depois que eles comeram, eles sentiram que estavam nus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E Deus diz: ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus fez o quê? Deus, pois, lançou o homem fora do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado ainda o homem fora do Éden, pôs querubins ao oriente do Éden, do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ao pecar, o homem foi desligado, foi expulso do Éden, e ao ser expulso do Éden, perdeu acesso à árvore da vida. E para não voltar a comer da árvore da vida, Deus colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Você começa a entender agora a existência da morte? A humanidade perdeu a oportunidade de viver eternamente. As palavras de Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, é um testemunho do próprio Deus contra o ensinamento da imortalidade de parte do homem. Deus diz: se comer, vive eternamente. Como entender então Gênesis 2,17? Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus afirmou a Adão que ele morreria no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão morreu no mesmo dia, meu amigo? Ouviu? Eu vou repetir: Adão morreu no mesmo dia? Vamos entender isso? Lá em 2 Pedro 3, versículo 8, está escrito: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1000 anos como um dia. Qual foi o tempo da vida de Adão? Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Deus não foi mentiroso ao dizer que o homem morreria no mesmo dia. Adão morreu no mesmo dia que comeu, pois para Deus 1000 anos é como um dia. Adão não viveu 1000 anos. Acredite que você entendeu que Deus não é culpado pela morte de ninguém, e muito menos é Ele que tira a vida. A morte existe como salário do pecado, e o pecado não começou com Adão, mas sim com um anjo lá no céu. Por Adão entrou o pecado no mundo. O pecado começa com o diabo e entra no mundo por meio de Adão. E pelo pecado a morte passa a existir, segundo Romanos 5:12. Deus não tem nada a ver com o pecado. Sendo assim, também não tem nenhuma ligação com a existência da morte. Jesus tinha conhecimento de que o pecado começou com o diabo e que o diabo era um anjo, lá no céu. E por isso Jesus afirmou que o diabo é homicida desde o princípio, em João 8:44. Entendeu, meu amigo? Muitos pregadores dizem: se você não aceitar Jesus, Deus vai te condenar. Meu amigo, isso não é verdade. Deus não condena ninguém. Quem condenou o mundo foi o próprio Adão. Nós somos descendentes de Adão e ele condenou o mundo. Lá em João 3, versículo 16 e 17, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O versículo 17 diz assim, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você sabe como Jesus salva? Já eu vou falar para você. Meu amigo, você viu, volto aqui a frisar, ao perder o acesso à árvore da vida, o homem perdeu o direito de viver eternamente. Não tinha mais como comer da árvore da vida. E o homem só vivia, segundo o texto que nós lemos, se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Você sabe como Jesus nos salva? Sabe? Mateus 1:21. E dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sendo salvo do pecado, você não recebe o salário do mesmo. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tá? Como receber a vida eterna por meio de Jesus? Atos 4, versículo 11 e 12, diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O texto afirma que por meio do nome de Jesus seremos salvos. Você já ouviu a leitura de Mateus 1:21, onde afirma que Jesus nos salva dos pecados, e também já ouviu a leitura de Romanos 6:23, que afirma que o salário do pecado é a morte. Isso deixa claro que a morte dos seres humanos é uma consequência do pecado. E temos certeza de que Deus não tem nada a ver com o pecado. Como sermos livres da morte eterna, ou da morte, sendo livre do quê? Do pecado. E como nos livrar do pecado? Atos 10:43. A este de Jesus dão testemunho todos os profetas, que todos que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 2:38, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Os crentes em nossos dias têm muitas dificuldades em crer que a vida está no nome de Jesus e que Jesus não é Deus, mas Filho de Deus. João 20, versículo 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 1 João 2:12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Atos 2:38 diz que o batismo é feito em nome de Jesus. No seu batismo, meu amigo, foi invocado o nome de Jesus. No batismo do nosso irmão Paulo, Atos 22:16, foi invocado o nome de Jesus. E agora, porque te detens, foi dito a Paulo, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Nós encontramos em João 1, versículo 12 e 3, mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você crê no nome de Jesus? Por que motivo então não aceita o batismo neste nome? Deus deu aos descendentes de Adão, que estão debaixo da maldição, a oportunidade de nascer de novo por meio do batismo, através da invocação do nome de Jesus. Leia, meu amigo, João 3, versículo 1 ao 7, você vai encontrar. Leia Gálatas 3, versículo 26 ao 29, e você vai encontrar muitas coisas a respeito disso. Assim como a morte veio por um homem, também por Jesus temos a garantia da nossa ressurreição.